Olha aí, pessoal, o governo Lula quer o libera geral. Claro que é o libera geral não da economia, da liberdade de mercado, dos direitos fundamentais dos indivíduos, isso aí não. Nesse sentido, o governo Lula é extremamente ditatorial. O libera geral que o governo Lula quer é dos criminosos, dos presos, pois é, eles querem ampliar o indulto, que é aquela liberação, aquele perdão presidencial para condenados que coloca o cara automaticamente na rua, né? Para quê? Com qual finalidade? Para combater a superlotação em presídios, né? Excelente solução. O que fazer para acabar com a lotação nos presídios brasileiros? Libera geral, solta todo mundo, que está resolvido o problema imediatamente. Claro que isso aí tinha que partir de um governo como o governo Lula, é claro, o governo que mantém aquele diálogo cabuloso com aquele grupo que você sabe qual que é, e é claro, uma ideia que parte, né, do próprio Ministério da Justiça aqui, do Lewandowski, nada de novo no front. Vamos dar uma olhada nessa história, analisar esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, do que se trata essa história, onde que isso aqui está sendo proposto, né? Então, estamos falando aqui de um plano, né, que é um plano trianual aqui, trienal, sei lá como é que fala isso, para 2024 até 2027, feito pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, que é ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do senhor Ricardo Lewandowski, né, o amigão do Lula lá do STF, que ganhou uma boquinha no governo dele após se aposentar como Supremo Ministro, né? Então, esse órgão é vinculado ao Ministério da Justiça e, por óbvio, reflete os interesses do Ministério da Justiça, que, por sua vez, reflete os interesses do partido que está no governo, o PT. Uma coisa está diretamente ligada à outra. E nós sabemos bem que esse pessoal aqui foi ostensivamente contra o fim das saidinhas, que foi algo apoiado pela população brasileira, era um clamor popular de fato, e foi aceito de uma forma muito tranquila pelo Congresso Nacional, que aprovou o fim dessas saidinhas de uma forma bastante simples, diga-se de passagem. E reza a lenda, né, conversas de bastidores, que o Ricardo Lewandowski, em pessoa, sugeriu ao Lula que vetasse por completo esse projeto de lei. Pois é, então esse é o tipo de gente com o qual nós estamos lidando nessa história aqui. Mas então, o que dentro desse plano aí de 3 anos do CNPCP, o que foi sugerido aqui, o que foi proposto? A ampliação das hipóteses de indulto, né? E isso foi apontado como uma das soluções para o problema da superlotação carcerária, né? Então, o indulto é um perdão que é concedido pelo presidente da República a condenados em processo criminal, pessoas que já estão de fato condenadas, né? Já estão cumprindo a sua pena ou com pena a cumprir. Aqui eles colocam perdão coletivo, mas eu acho que isso aqui é individual também, a não ser que o indulto individual tenha outro nome. São aquelas peculiaridades jurídicas, né? O juridiquês, que a gente conhece bem, embora a gente não domine muito esse assunto. Eu sou contador, não sou advogado, né? Mas, então, houve aqui a ideia, dentro desse debate e dentro desse discurso, como sendo uma proposta, uma alternativa ao fim das saidinhas, né? Ou seja, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula, que foi feito a esse projeto, conforme eu falei, sob conselhos supostamente do Ricardo Lewandowski. Então, em resposta ao veto do Congresso Nacional, esse pessoal sugeriu, então, a ampliação do benefício do indulto, que é algo presidencial, algo que depende apenas da vontade do presidente da República. Imagino que tem algumas regras a serem cumpridas, mas é uma ação do executivo de forma geral, né? Então, a realidade do Brasil hoje em matéria prisional é o seguinte, né? 650 mil presos hoje em regime fechado, bastante gente com certeza, e mais de 200 mil em prisão domiciliar, né? Além aqui
dessa sugestão dada nesse plano trienal do pessoal do Conselho Criminal ali, né, tem outras coisas também nessa história. Por exemplo, aqui, ó, o monitoramento das estatísticas referentes às audiências de custódia e da efetiva atuação da Defensoria Pública no referido ato, né? Esse aqui é um tema bastante polêmico. Vale um debate sobre isso, audiência de custódia, mas não vai ser o foco deste vídeo aqui, né? Então, esse plano traz 10 itens aqui para reflexão sobre a superlotação, junto com essa questão aí do indulto, né? Um ou outro ponto aqui faz sentido de fato, mas de maneira geral, o que nós estamos falando aqui, né? Eu falei trienal o tempo todo, né? É quadrienal. Tava na cara, né? 24, 25, 26 e 27. Mas, então, porque o pessoal colocou triênio aqui no começo, né? Mas eu achei estranho. Grande mídia fazendo das suas, né? Aqui o documento, de forma geral, fala o seguinte, que o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária quadriênio 2024-2027 representa um marco temporal, outro marco temporal, né, para gerar as bases para a estruturação de um programa que precisa se tornar sustentável em prol de uma política criminal e penitenciária que responda aos desafios do sistema de justiça criminal e da administração penitenciária brasileiros para o século XXI, né? Com um quarto de século de atraso, diga-se de passagem, 2024 já, né? Mas, enfim, é aquele discurso assim um pouco vago que acaba escondendo o real interesse por trás disso aí, né? Então, o pessoal aqui, inclusive, sugere medidas de antecipação da liberdade e tudo mais, né? Porque a Suprema Corte, inclusive, falou da possibilidade de saída antecipada de criminosos do regime fechado por falta de vagas, então não tem aonde alocar eles, deixa sair de uma vez, saída temporária, ou então o regime semiaberto, uma progressão e tudo mais, né? Então aqui algumas coisas, ok, faz até sentido, né? Por exemplo, aqui, a realidade de pessoas com dificuldade de assistência judiciária, tem gente que está presa de forma preventiva só porque não tem um advogado para agir em seu favor, uma realidade péssima do Brasil, diga-se de passagem, né? Mas tem outras coisas aqui também a respeito de oferta de vagas, né? Falando aqui, ó, a dificuldade de gerenciamento central das vagas prisionais por órgãos aí do Poder Judiciário, né? E constante carência de vagas prisionais, a dificuldade de abertura de novas vagas, né? E aí, o que eles propõem para corrigir isso, né? A proposta deles é libera geral, solta todo mundo que tá valendo. Basicamente, essa é a ideia, né? Além deles colocarem um ponto aqui, né? A necessidade de capacitação e valorização dos servidores, né? Claro que esse monte de funcionário público iria pedir aumento salarial, é óbvio, né? O problema, onde que está o problema da superlotação dos presídios no Brasil? São os baixos salários, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, eu não sei. Agora, é evidente que o atual governo tem uma predileção por bandidos. Isso é notório, né? O cara que está na cadeira da presidência da República, o chefão maior do partido, estava preso até outro dia atrás. Então, é um partido que tem predileção por bandidos. Isso é um fato. Eu estou falando aqui de bandidos de verdade. Porque um ponto a se considerar é quantos desses presos aqui são realmente criminosos. É um ponto importante, né? Até pouco tempo atrás tinha muita gente que falava, não, se tá preso é porque é culpado, né? Mas, pô, tá cheio de gente aí do 8 de janeiro preso, até hoje, de forma preventiva, inclusive, pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, que eu acho que não cometeram crime, pelo menos não para esse tempo todo de prisão, né? Uma coisa completamente absurda no meu entender, mas essas pessoas estão aí sendo julgadas pelo STF sem ter foro privilegiado, inclusive, né? Como reagir diante de uma situação dessas e falar que a justiça é plena aqui no Brasil, que ela é justa? De fato, uma situação complicada. E aí tem pessoas que estão presas por crimes inexistentes, né? Contrabando, sonegação, venda de certas substâncias proibidas, uma venda obviamente pacífica, né? Não uma venda por meio de violência ou com o uso de violência. Essas pessoas, inclusive nesse terceiro caso, respondem por uma quantidade substancial desses presos aqui, né? Então, realmente, estão lá apenas piorando o sistema prisional brasileiro, estão pagando por crimes que
não existem na ótica libertária, isso é bem claro, né? E principalmente tiram o foco e gastam recursos e esforços do combate à real criminalidade, né? Os presídios deveriam ser melhores para acomodar ali ou punir aqueles bandidos de verdade, criminosos de verdade, gente perigosa para a sociedade. Além do que, esse debate sobre a pena punitiva de cerceamento da liberdade é uma coisa muito questionável. Por que não mudar a maior parte disso aí para penas restitutivas? Devolver com um acréscimo algo que foi subtraído de alguém, algum prejuízo causado, isso é muito melhor para a própria vítima e tira a sobrecarga aí do sistema prisional, que acaba sendo uma máquina de gerar bandidos, né? Mas o interesse do governo Lula nessa história não é melhorar a situação da segurança pública, que só tem piorado. Não, esse cara tem um diálogo cabuloso, esse governo tem um diálogo cabuloso com o grupo você sabe qual. Ou seja, eles têm um interesse aí recíproco de dar condições melhores para o pessoal que está na cadeia mesmo, gente que vai morar na cadeia, inclusive por muitos anos, por ter cometido crimes realmente graves. E aí, você sabe, uma mão lava a outra. Nós sabemos bem quem que é o partido preferido dos bandidos e é natural que algo fosse feito nesse sentido. Mais uma vez, o senhor Ricardo Lewandowski agindo para fazer das suas, né? Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.